Ok. Então, assim, o trabalho é, é vocês escolherem um desses conjuntos de dados, tá? É, vamos fechar só nesses três aqui, que são mais fáceis, que eu já trabalhei nas aulas anteriores. Então vocês já têm os algoritmos, né, pronto disso daqui. Então isso aí já vai ajudar bastante vocês, né, na parte de programação e, e dar um norte do que é para ser feito, tá? Eu vou trabalhar hoje com esses dados aqui, os dados do licor de titânio, que são dados bem mais complexos. A estrutura, né, dos dados é muito mais complexa de se trabalhar e criar o datamart. Então, assim, basicamente o nosso trabalho é pegar os dados brutos do jeito que foram entregues, como está aqui essa planilha, tá? Nos outros vocês têm lá os dados também de forma bruta, né? Apesar de estarem alguns estarem semi-estruturados, mas tem umas bagunças aí pelo meio. É, então, nosso objetivo é sair desse conjunto de dados aqui ainda não estruturado, né, que é a fonte dos dados, e chegar nisso daqui, ó, que é um data mart, tá? Com todas as informações necessárias para a gente fazer a parte analítica, tá? Então, vejam aqui que vou mostrar para vocês por que esses dados estão estruturados, tá? Esses dados aqui, eles são referentes a um ciclo produtivo de um produto chamado licor de titânio, que ele serve como componente para produção de tintas, né? Tintas automotivas, tintas residenciais, né? Todos os tipos de tinta. Ah, e essa indústria aqui fabricava para as principais, era fornecedor das principais marcas nacionais de tintas, tá? Então, assim, entrava aqui, ó, as matérias-primas, junto com outras coisas, como o vapor de água e diversas outras coisas, tá? E ele passava por esse ciclo aqui de produção, né, indo de uma câmara para outra, tá? Isso daqui são reatores, são condensadores, são diversos equipamentos que fazem, é, né, que servem para misturar ali os ingredientes, a matéria-prima, para transformar no produto final, tá? O ciclo completo, do início ao fim, quando sai aqui a matéria-prima, é chamado de batelada, tá? Então, o ciclo de produção é chamado de batelada. Então, o, os dados que foi fornecido por essa empresa é assim. Eu tenho as identificações aqui. Até aqui são as informações sobre aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês, né? Quando uma válvula está aberta ou quando uma válvula está fechada. Então, eu tenho o dia e o horário aqui. O horário, se vocês observarem, ele está de 5 em 5 minutos, tá? Então ele está dizendo aqui que naquele exato momento, por exemplo, aqui, o enchedor do licor está fechado, tá? Enquanto o equipamento agitador está ligado, tá? Então é assim que funciona. Basicamente essas primeiras variáveis aqui, até antes do enchedor, são válvulas que abrem e fecham, tá? E o agitador é um equipamento que liga e desliga, tá? E aqui uma válvula de vapor também. Bom,
Além disso, é observada a temperatura, a, a porcentagem é, de enchimento do agitador, tá? Quando ele está cheio, é, quando ele está quase que vazio, né? É, tem aqui também o volume do tanque. Aqui são volumes de vários tanques, né? Que aqui eu tenho três tanques aí, isso daqui é relacionado ao volume desses tanques, tá? Mas são tanques de armazenamento. Que deles é, é enviado pro agitador. O agitador é o principal componente desse ciclo produtivo, tá? Bom, e mais aqui eu tenho as variáveis observadas sobre a matéria-prima, tá? Que entra no reator. É, eu tenho a densidade da, de um determinado composto, elemento químico. Eu tenho uma quantidade de ácido, de ferro, de dióxido de titânio, de titanoso, que é um outro elemento químico, que é um elemento químico não, é um composto. E o titanoso dílico também, tá? São elementos químicos, elementos não, compostos químicos, que juntos formam, junto com o licor que é introduzido aqui, essa aqui é a densidade do licor, tá? Que é chamado de licor filtrado. É, então, nesse licor é verificado o nível de acidez, o nível de ferro, o nível de dióxido de titânio, de titanoso e de titanoso dílico, tá? São essas variáveis que são observadas nessa matéria-prima. Ah, e aqui no final eu tenho as informações sobre o produto final, que é chamado de licor hidrolisado. E aqui é observado algumas características, que é a densidade, eficiência, dióxido de titânio sol aqui, tem o dióxido de titânio total, e a variável que é mais importante para eles, que é a velocidade de sedimentação. Tá? Essa daqui é uma outra variável que não era interessante, mas eles colocaram aqui, tá? Mas não é uma variável importante não, tá? O que é de fato importante é a velocidade de sedimentação, tá? Porque é ela que define a propriedade final sobre a qualidade do produto, tá? Como é visto aqui, ó, eles fizeram colocaram aqui qual batelada, ou seja, qual ciclo de produção teve uma velocidade de sedimentação fora dos limites de engenharia, tá? Fora dos limites ideais. O limite ideal é que a velocidade de sedimentação esteja maior do que 6 e menor do que 8, tá? Então, a velocidade de sedimentação tem que estar entre 6 e 8. Então, o que a gente precisa fazer no trabalho é arrumar esses dados para que seja feita as análises, tá? E, e aí você vai descrevendo tudo o que você está fazendo, tá bom? Vou abrir aqui.
Eu não vou abrir um Word para ficar escrevendo, senão vai demorar muito e também o meu computador aqui já tá nas últimas. Mas assim, entendam que tudo que eu fizer aqui vocês vão fazer também, só que a diferença é que vocês vão escrever o que vocês fizeram, tá? Então, por exemplo, vocês vão chegar, olha, os dados são estão nessa estrutura, tá? Não é preciso vocês copiarem e colar lá no Word os dados, tá? Porque senão vai ficar uma coisa gigante. Você mostra aqui, por exemplo, tira um print dessa tela e coloca no trabalho. Olha, os dados estão nesse formato, tá? É, e a partir desse formato é que a gente vai fazer as modificações necessárias, fazer a mineração de dados, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é um data mart, né? É um conjunto de dados estruturado e com as variáveis transformadas, prontas para serem consumidas por um motor de inteligência artificial, pelo um método de machine learning, e aí vai. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Colocar na estrutura que é lida por esses algoritmos. No caso, o que, o que é lido é na estrutura de. Nas linhas eu tenho os objetos de estudo e nas colunas eu tenho minhas variáveis. Tá? Então a gente vai fazer isso. Primeiro, quem é o nosso objeto de estudo aqui? O nosso objeto de estudo é o resultado final desse ciclo produtivo, tá? Ou seja, é o produto final. Só que o produto final, ele está observado, é, ele está escrito aqui nessa tabela é, de tal forma que eu tenho um ciclo produtivo, tá? E meu objeto de estudo não está identificado. O pessoal que fez esse conjunto de dados aqui, eles fizeram essa marcação aqui, ó, com X, para dizer quando começa um ciclo produtivo e quando termina. Então, isso aqui eles chamam de batelada, tá? Pra cá tem também. Isso daqui é tipo um intervalo em que a máquina, os equipamentos estão parados e vai começar uma nova batelada, né? Um novo ciclo produtivo. E aí eles fizeram de algumas aqui, tá? O problema é que eles não fizeram de todas. Então, chega a um determinado momento, ó, aqui, ó, você não tem mais essa marcação. Então, assim, o que a gente tem que fazer primeiro é identificar um ciclo produtivo. Por quê? O ciclo produtivo, ele tem essas variáveis que são tomadas no tempo, né? O tempo em que cada válvula ficou aberta, o tempo em que o agitador está ligado, é, a temperatura varia conforme o tempo, tá? O, o volume, né, a porcentagem de enchimento aqui do agitador também, tá? E o volume dos tanques, isso modifica com o tempo, tá? Mas as informações que eu tenho da minha matéria-prima, ela não varia com o tempo. Por quê? Eu coloquei aqui a matéria-prima e ele está passando por esse processo ativo, tá? E no final vai me dar o produto final. Então, tanto a matéria-prima quanto o que é observado no produto final, nessa tabela permanece constante, ó, tá?
se o nosso produto final é o nosso objeto de estudo, então ele que tem que estar na linha aqui, tá? Mas aí a gente tem um problema de representação dos dados. Como eu tenho variáveis que mudam em relação ao tempo, então fica complexo de eu pegar essas variáveis e transformá-las em coluna, tá? Por exemplo, eu posso criar uma variável que é o enchedor no tempo inicial, o enchedor daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, e horizontalizar isso, tá? Ou seja, passar da vertical para a horizontal. O problema é que a quantidade de ciclos, por exemplo, esse ciclo começa às 4h20 da manhã e termina às 9 horas da manhã. Então se passou aí 3 horas e 40 minutos. Tá? Então o tempo dessa batelada, desse ciclo, dura 3 horas e 40 minutos. Esse outro ciclo se iniciou às 10h40 e terminou às 2h50. Então você tem aí, deixa eu ver, 20 minutos mais uma hora, meio-dia, 1 hora, 2 horas, já tenho total de 3 horas para dar 2 horas, aí 20 mais 50, não, calma, mais 50 minutos dá 3 horas e 50 minutos, é isso? Não, 4 horas e 10 minutos, tá? 4 horas e 10 minutos. Foi o tempo que levou para essa batelada. Ah, então, o que vocês estão vendo é que o tempo de ciclo de batelada é distinto, tá? É distinto um para o outro. Então, eu não posso colocar isso daqui na horizontal, porque as variáveis não vão ser as mesmas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho tempo no meu conjunto de dados, e eu tenho variáveis que mudam para um mesmo objeto de estudo, ah, eu tenho variáveis que elas vão ter valores distintos de acordo com o tempo, mas ainda assim é em um mesmo objeto de estudo, eu deixo dessa forma que está aqui nos dados. Eu deixo o tempo na horizontal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o nosso objeto de ser, ao invés de ser o produto final, vai ser o produto final no tempo de ciclo de produção tal, tá? Então eu vou ter aqui, ó. Esse daqui é o meu objeto final, que é a minha batelada, né? Que é o meu licor de titânio hidrolisado, do dia 1º de janeiro de 2014 às 4h20 da manhã, tá? Esse é o nosso objeto de estudo. E o que a gente precisa fazer é identificar quem é quem, né? Quem é um ciclo, quem não é, tá? E vamos deixar do jeito que está aqui, ó, constante em relação ao tempo, porque isso daqui é constante de fato em relação ao tempo, tá? Então tá, o que que a gente vai precisar aqui? É, identificar quem é um ciclo de produção para eu poder identificar meu objeto e a partir dele aí sim eu consigo fazer as minhas análises, tá bom? Então eu tenho que transformar esses dados
Além disso, eu também tenho que modificar aqui o nome das variáveis, tá? Como aqui está um código e aqui em cima está o nome descritivo dele, é melhor a gente transformar, colocar o nome descritivo aqui, tá? E aqui a gente pode tirar, a gente já sabe que essas coisas aqui são em relação à matéria-prima e isso daqui em relação ao produto final, tá? E essa variável que não interessa, a gente pode até remover. Então, no final, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Eu vou ter a batelada identificada. No final, vocês vão ver que a gente tem um total de 87 bateladas, tá? Uma amostra de 87 bateladas, com as suas seus dia e hora aqui agendado, tá? Nesse caso, foi necessário lá a gente trabalhar somente com a amostra de 2015, tá bom? O que eu criei aqui ainda? Eu criei o tempo em minutos de quanto dura, né, a batelada. Eu coloquei aqui. Ó, ele vai. Ó, a primeira batelada ela dura 235 minutos, que corresponde a 4 horas e 35 minutos. A segunda, ela, ela durou 325 minutos, que corresponde a 5 horas e 25, tá? E aqui eu tenho a data e eu tenho as informações, né, eu tenho as informações das válvulas e do agitador. E o objetivo é, dessa análise aqui é. Travou aqui. O objetivo dessa análise é substituir a análise química que era feita em laboratório do produto final pela previsão do comportamento do produto final, analisando a qualidade da matéria-prima. Esse era o objetivo do projeto, tá? Então, vamos lá começar a fazer o que a gente precisa. Primeiro, os dados foram enviados numa planilha que tem várias abas, tá? Mas a minha planilha principal está nessa aba. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover as abas que não têm os dados originais, porque a gente vai precisar fazer uma leitura no R para isso, ou no Python. É, isso precisa essa estrutura, né, de uma aba única, porque aí você não tem nenhum problema para fazer os dados, tá? Então sai aqui, esse é o objetivo final. Então o trabalho é o que eu vou fazer para sair daqui e chegar aqui, tá? Esse é o trabalho. Então vamos lá começar. Então, primeiro, eu tenho aqui umas colunas que não têm informação relevante, eu vou tirar. Então, lá no trabalho eu vou escrever, olha, eu tirei as 3 primeiras colunas porque não tinha informações relevantes. Pronto. É, tirei a primeira linha também porque não tem informação relevante. Lembrem que a estrutura que a gente precisa para lá no R, a primeira linha é lida como o nome das variáveis, tá? Então a gente tem que deixar a primeira linha aqui com os nomes das variáveis. Bom, como não tem nome aqui para essa variável que é o dia e a hora que começou,
é, eu vou atribuir um nome para essa variável, tá? Então vou chamar aqui de time, de tempo. Escrevo isso no, no trabalho, tá? Olha, primeira variável não tinha. Pega um print screen disso aqui, coloca lá, olha, não tinha nome na variável, eu coloquei o nome dessa variável. Tiro um novo print screen, coloco lá de como ficou antes, como ficou depois, tá? Todos esses passos que vocês vão fazendo fora do R, vocês podem fazer, explicar dessa forma, né? Faz um print screen da tela e põe lá no trabalho. Ah, aqui onde eu tenho essas informações sobre o processo produtivo, eu vou copiar essas variáveis e substituir aqui, ó. Então, eu estou chamando a primeira variável de enchedor do licor. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, vocês vão lá e vão descrever no trabalho, tá? Feito isso, eu posso remover a primeira linha. Tenho a estrutura que eu preciso. O tempo é, e o nome das variáveis, tá? Do jeito que... Bom, é, como como o nosso objetivo final é só a velocidade de sedimentação, eu vou tirar essas variáveis. Então, já estou fazendo aqui um pré-processamento, um pré-seleção de variáveis, tá? Na verdade, é uma remoção de variáveis. Eu estou removendo as variáveis que não é de interesse, tá? A parte de seleção de variáveis é mais em relação ao modelo mesmo, o modelo de machine learning. Então, estou fazendo uma remoção de variáveis. Essas variáveis não são quer dizer, não são o objetivo final, tá? Então, eu vou trabalhar só com a velocidade de sedimentação e vou removê-las. Por que que eu vou remover essas variáveis? Porque como o meu conjunto de dados é grande, quando eu removo variáveis, eu diminuo o tamanho, né, do meu conjunto de dados. Então, isso daqui é para diminuir o custo computacional. Então, essa seria a justificativa que vocês escreveriam lá no relatório. Olha, vou remover densidade, eficiência, é, dióxido de titânio sol, dióxido de titânio total, para otimizar a tabela dos dados, né? Deixar os dados mais, deixar eles menores, né? Então, tendo um custo computacional menor também. Então, vou excluir isso daqui. Essa variável e o menita também, que eu falei para vocês que não era interessante. Então, aqui a justificativa é que ela também não é o objetivo do trabalho, tá? Então, a minha variável objetivo é só velocidade de sedimentação, tá bom? Ah, percebam que no nome das variáveis eu tenho pontuação, eu tenho traço, eu tenho porcentagem, eu tenho barra aqui, tá? Então, o ideal é a gente remover essas coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma transformação no nome das variáveis para que ela seja lida pelo R, pelos métodos, por qualquer linguagem de programação de forma sem ter problema, né, de conversão desses caracteres especiais na verdade, sem problemas de codificação, tá? Então, por exemplo, eu vou remover pontos, então coloco aqui localizar ponto e substituir por nada aqui, tá? Então vou substituir aqui, fez 12 substituições. Eu vou também excluir porcentagem, tá?
substituir. Uma. Eu vou substituir a barra também. Vou substituir barra e trocar por o sinal de menos. O sinal de menos em nenhuma linguagem de programação ele dá trabalho, tá? Então vocês podem trabalhar muito bem com menos e com o underline. Podia colocar underline aqui também, não tem problema. Dou substituições. E eu vou trocar aqui o espaço por underline também, para que o nome da variável não seja uma string, sim um caractere só, tá? Mas mesmo assim a gente ainda consegue ler como se estivesse separado. Olha aqui, enchedor aditivo, ainda tem aqui a separação, tá? Feito isso, vocês vão observar que tinha espaço na frente do início, né, de algumas colunas. A gente pode remover isso daqui, tá? Tem outras também que tem isso. Aqui, ó, tem um underline, eu vou tirar. Deixa eu ver o que mais. Só, tá bom? Para facilitar, quando a gente for escrever lá o nome da variável, por exemplo, essas daqui a gente pode até remover essa codificação, porque ela não é interessante. E tem outro caractere especial aqui que eu passei despercebido, que é um apóstrofo, tá? Então, ia remover o apóstrofo também. Então, estou transformando isso daqui para densidade. Aqui eu vou colocar só acidez. Tudo isso que eu estou fazendo, vocês vão escrevendo. Olha, troquei esse nome inteiro aqui por apenas ferro. Tá. Troquei todo esse nome aqui por TiO2 total. Tirei toda essa codificação e chamei essa variável só de titanoso. Chamei essa codificação, tirei essa codificação e chamei essa variável de titanoso de. E isso daqui eu chamei só de vel. Vou colocar um underline aqui, tá? Que é a velocidade de sedimentação. Pronto. Então eu já estruturei isso daqui para ir lá para R, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é buscar, por exemplo, NAs. Então eu vou procurar aqui se eu tenho alguma coluna vazia, né? Se tiver alguma coisa vazia, substituir por NA. Tá procurando. Gigante. Então ele vai demorar. Oi, pode falar. Não, não é o outlier. É, na verdade, todas as variáveis que tiver espaço em branco, você substitui por NA. Não, aí você não precisa, você deixa. O outlier você trata depois, igual na variável idade. Lá tem idade negativa e idade de criança também. Que não, a gente sabe que criança não pode fazer empréstimo, né? Agora eu não consigo cancelar isso daqui. Mas isso você corrige depois. Quando você for fazer
aquela parte que eu falei para vocês, que é de verificar a consistência da variável, é exatamente isso, tá? Você vai em busca de outliers. O outlier, ele é diferente do dado faltante, tá? Aqui eu estou procurando dados faltantes. A análise de outlier a gente ainda vai ver mais para frente. Bom, eu acho que sim. Não, não. Ele fica assim, fica, Júnior. Deixa eu ver aqui a Caroline mandou mensagem. Ah, então, em algumas situações, a gente pode remover as linhas se tiver INA, tá? É, mas não necessariamente a gente deve fazer isso sempre, tá? Existem modelos estatísticos que a gente trabalha com esses dados faltantes, que são os chamados de missing, tá? Então, não necessariamente você tem que remover. Você removeu tudo. Mas você removeu a linha ou só o valor NA? Removeu a linha, né? Ah, tudo bem, aí você dá uma justificativa. Olha, eu removi porque não. Por exemplo, o modelo que eu vou usar para analisar os dados não trabalha com missing. Então, não, a justificativa não é que vai dar mais trabalho ou menos, tá? A justificativa tem que ser do ponto de vista de análise, né? Então, por exemplo, os métodos que eu sei eu estou falando assim, como vocês falando, né? Os métodos que vocês sabem de machine learning até agora, eles não trabalham com missing. Então, por exemplo, você pode justificar, eu tirei as linhas que tem missing porque os algoritmos eles não trabalham, né, com essa falta de dados. É, outra justificativa, eu estou removendo essas linhas que tem missing para porque eu tenho uma quantidade de dados muito grande e essas observações não vão fazer falta, assim, né? Não vão prejudicar a análise final. É isso que eu quero dizer, tá? Também você pode justificar nessa linha de raciocínio de dar menos trabalho, é porque os algoritmos que trabalham com missings, eles têm um custo computacional muito alto. Então você pode sim falar, olha, removemos as observações que tinham missings para reduzir o custo computacional de usar uma metodologia mais sofisticada para tratar disso, tá? Aí você pode argumentar dessas três formas, tá bom, Carolina? Pode perguntar. Não, hoje era para vocês entregarem o que vocês conseguiram fazer em uma semana. Se vocês conseguiram fazer em uma semana isso que eu fiz até agora, tava bom, entendeu? É porque assim, ao invés de dar um prazo de um mês para vocês fazerem um trabalho, eu tô colocando essas entregas toda semana que é para eu ir acompanhando o que vocês vão fazer, tá? Porque aí pode surgir dúvidas, é, a gente pode corrigir isso antes. É, algum outro colega pode dar uma dica que teve um problema parecido e usou o algoritmo tal, uma função tal para resolver. O objetivo então é esse, tá? Não é avaliativo em si. É... Cara, bugou aqui meu computador. Não é avaliativo, sim é você
ter um feedback e aí a gente mas tem um feedback de todo mundo ali, né? Meu, dos outros colegas e tudo mais. Não, Carolina, não precisa enviar por e-mail. É só uma apresentação. Você vai fazer uma apresentação em slide mesmo, né? Ou mostrar o trabalho que vocês estão escrevendo, não tem problema, tá? Coloca lá no projetor e vocês vão explicando. Enquanto o meu computador aqui estava. Aí, para quem não foi na aula onde a gente conversou mais sobre esse trabalho e como é o processo de, é, de se trabalhar em um projeto de desenvolvimento de software ou de resultados, né, de algum projeto desse tipo de ciência de dados, é, eu vou pausar aqui a gravação. Tá, então, não, fiz besteira. Mas ainda tá aqui. Ainda bem que a minha besteira ainda tá aqui. É, aqui, ó, eu tenho a informação sobre uma batelada, sobre um ciclo. Então, essa batelada que se iniciou aqui, eu não sei se ela tá começando aqui ou se pegou no meio do processo, tá? Eu não sei. Porque aqui, ó, do zero até 4h15, 4h15, né, de batelada pode ser que seja. Mas eu não tenho certeza, tá? Então eu posso remover essa primeira e os meus dados vão começar de onde eu tenho certeza, né? Que no caso foi uma informação que o pessoal da empresa nos deu, que a partir daqui começava uma batelada e bem aqui acabava, ela acabava, tá? Então quer dizer que daqui começa a outra, ela acaba não sei quando, mas tem todas as outras, tá? Então o que a gente vai fazer? Olhar para essa batelada aqui e ver como ela funciona para a gente conseguir descrever quem é quem, tá? Mas essa análise a gente vai partir para o R, porque eu já tenho a estrutura aqui dos dados para ser no R, tá? Faltando apenas uma alteração. Aqui nos dados numéricos, é, aquilo que é o separador de decimal é vírgula, tá? Mas o que o R entende como separador de decimal é ponto. Então eu vou substituir aqui vírgula por ponto, para não ter que fazer isso no R. No R ia dar um pouco mais de trabalho. Eita, minha nossa, deu muito ruim isso. Eu não acredito que travou de novo. Esse algoritmo vai ficar salvo na pasta de vocês, tá? Com o nome de IMD08. Então aqui eu vou fazer a importação dos dados de Excel. Meus documentos, mineração de dados, reator.
Os dados são grandes, tá? Então ele vai demorar um tempinho aqui para carregar isso. Vou pausar o vídeo e retorno quando voltar. Então quando ele traz os dados, né, ele estruturou já direitinho, ele reconhece o que é caractere, e ele reconhece o que é número e ele traz como do tipo double, né? Aí você pode trocar para numérico aqui, não tem problema não. Porque ele vai rodar de novo aqui, mas não tem problema não. E uma coisa que ele fez aqui legal é que ele reconheceu que isso daqui é uma data e ele colocou no padrão que o R reconhece, ou seja, o ano na frente, aí depois mês e dia, tá? E acrescentou aqui os segundos que não tinha lá no arquivo original, tá? Isso aqui é interessante. Só que ele ainda está executando aqui. Pausar de novo. Então voltando aqui, já carreguei os dados, eu não vou mexer mais, tá? Porque fez uma bagunça. Quando eu fui mexer ali, eu não vou mexer em nada, vou deixar do jeito que tá, porque tá muito bom. O R trouxe os dados para mim. Eu vou copiar aqui esses códigos que ele gerou. Então você vai colocar isso aqui no trabalho. Ó, eu fiz o carregamento dos dados usando essas variáveis. Essa variável não, né? Essa linha de código no R. Se você está usando Python, coloca os códigos do Python lá que você fez. Tá? Mais uma pausa aqui. Ah tá, ele identificou que três variáveis tinham o mesmo nome, isso eu não prestei atenção, tá? E aqui ele fez uma mudança no nome da variável, das variáveis, tá? Vou pedir aqui um head dos dados e um view disso. Então tá aqui os nossos dados. Ele chamou aqui, ó, volume tanque, ele colocou esses três pontos, 13, 14 e 15. Ele mesmo atribuiu um nome para essas variáveis, tá? Isso daqui foi um erro que eu passei batido. Deveria, é, dever, devo ir lá nos dados originais e alterar isso daí. Não vou fazer isso porque vocês viram o tempo que levou para carregar os dados. Então vou deixar como está. Uh, então tá. Agora sim a gente vai, né, para a parte de mineração usando a linguagem de programação. E a gente precisa fazer aquela identificação do ciclo de produção, ou seja, da batelada. Tá? É, o engenheiro responsável pelo esse equipamento, na época, me explicou que o ciclo começava basicamente, quando o agitador estava ligado. Tá? Só que nós, analisando os dados, nós vimos que tinha algumas outras coisas que poderiam
está influenciando na velocidade de sedimentação, que não era que não eram coisas que estavam acontecendo somente durante o, o agitador estar ligado, tá? A gente viu que tinha algumas coisas que aconteciam lá que o agitador estava desligado e que poderiam influenciar. Então, uma outra coisa que a gente perguntou deles na época foi qual era a outra variável que poderia indicar esse ciclo produtivo. E aí ele falou que essa variável temperatura era a medida, né, da temperatura do líquido, né, tanto quando ele ainda era matéria-prima e quanto ele era produto final, tá? Até essa medida de temperatura sobre esse líquido era até ele chegar ao produto final. Ele falava o seguinte, que o líquido entra numa certa temperatura, não muito alta, tá? Durante o processo produtivo, ele era aquecido e passava dos 100 graus Celsius, e depois ele resfriava, voltando para sua temperatura original, e aí ele era distribuído para os tanques de armazenamento, né? E aí, quando iniciava uma nova batelada, significava que o líquido estava sendo aquecido de novo. Então, o que a gente fez? A gente olhou para essa variável temperatura e começou a identificar os ciclos de produção por meio dela. Tá? É isso que eu vou fazer agora. A gente vai olhar. Eu vou fazer um plot é, da temperatura. Temperatura. Plot em linha. O número de linhas que eu tenho no reator é 221 mil. Agora eu não sei porque ele colocou constante. Será que ele não leu como número? Vou ver agora. Ah, tá. Tá na estrutura de vetor. Então, tenho que transformar esse conjunto de dados aqui, reator, em um data frame. E aí tudo isso você está escrevendo lá no R também, tá? Ou no trabalho. Ó, tive que transformar em data frame para poder ser lido e tal. Pronto, agora sim é um número, tá? E aí ele vai fazer o plot direitinho.
Eita, não foi legal não. Não dá pra ver nada aí, tá? É, vamos diminuir aqui o tamanho desse vetor. Vou pegar os primeiros 1000 observações para ver se a gente consegue identificar alguma coisa. Pronto. Agora ficou melhor de ler, né? Então, tá aqui, ó. O que está acontecendo? Toda vez existe essa. Ele começa aqui, ó, no menor valor. Aqui é durante o processo produtivo, aí depois ele resfria, é transferido para o tanque de transporte, depois é injetado de novo o líquido, aí começa, ele aquece e começa tudo de novo. Então isso, cada é, montanhazinha dessa aqui é um ciclo produtivo, e aí a gente tem que identificar, tá? Percebam que a nossa primeira aqui, ela já não é de fato a primeira, né? Porque ela já começa com uma temperatura alta, tá? Então o que, que a gente tem que fazer? Criar um ponto de corte onde a gente comece a identificar quando tem um ciclo produtivo e quando eu não tenho, tá? E aí eu consigo definir quando começa e quando termina uma batelada. Então, eu vou criar aqui um for é, dentro dentro dessas 1000 observações mesmo, tá? Eu vou tentar identificar as bateladas aí, tá? Quando ela inicia e quando ela finaliza. Ah, eu vou chamar isso daqui de temperatura, de temp, só para ficar um vetor menor para a gente trabalhar. E aqui eu vou chamar de ponto, que ele vai ser o meu ponto de mudança. Quando é que termina uma e começa a outra batelada, tá? A lógica vai ser a seguinte: é, vou começar aqui de um n igual a 2 e vocês vão entender por quê. Eu vou fazer um if e ele vai verificar a seguinte condição: a temperatura no instante inicial, no instante que eu estou do tempo, e ela é menor ou igual do que a temperatura no instante anterior, e a temperatura no instante que eu estou, ela é também menor do que no próximo instante, e mais um.
Ou seja, eu estou pesquisando exatamente esse ponto aqui, ó, que é o mínimo que ele atinge. Ou seja, a temperatura está caindo, aí ele chega no mínimo e aí depois ela começa a crescer de novo. Então eu quero o mínimo dessa curva. Só que não é eu chegar aqui e pedir o menor valor, né? O mínimo. Eu tenho que saber quando houve essa mudança. Então eu estou perguntando: o instante anterior era maior do que eu estou agora? E o próximo instante também é maior? Se isso ocorrer, eu sou um ponto de mudança, tá? E aí vamos ver se essa lógica ela consegue pegar os pontos de mudança. Então eu vou chamar aqui K, que vai ser meu contador do ponto de mudança. Ponto de mudança K vai receber a temperatura. Não, não vai receber nem a temperatura, ele vai receber o I, tá? Ele vai saber o I que houve o ponto de mudança. E aí, porque eu estou começando 2? Porque ele vai precisar comparar o primeiro, que é o I menos um, com o próximo, que é o 3, que é I mais um, tá? Então, por isso que eu estou começando no 2. Se eu começasse do um, não ia existir o zero, tá? Então, eu vou começar do 2. Bom, se ocorrer isso, eu faço a contagem, né, do K. E aí sim a gente vai. Meu N continua sendo 1000, tá? A gente vai tentar identificar os pontos de mudança. Houve algum erro? Vamos ver. Na última. Ah, tá. Realmente. Eu não tenho o 1000 mais um, né? Porque só vai até 1000. Então esse código ele tem que ir até o menos N menos um. Então, executando de novo. Pronto. Então vamos ver quais são os pontos de mudança. Então é que ele está me dizendo que nesses valores estão meus pontos de mudança. Então nesse plot aqui, ponto, ponto, cor vermelha, tipo vai ser uma bolinha. Ah, olha aqui, ó. É, ele ficou pontos aqui também, ó, porque durante o processo produtivo tem essa variação da temperatura. Então, ele não identificou os pontos de mudança do ciclo produtivo. Ele também identificou os pontos de mudança aqui na temperatura durante a batelada, né, digamos assim. Bom, se a gente olhar a gente olhar o processo produtivo, ele está aqui, ó, sempre acima de 100 graus, tá? E a temperatura final, ela sempre aqui abaixo de 60, 70. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma lógica aqui. Ó, esse daqui está mais do que 60, tá? E não é um ponto de mudança. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma condição aqui no meu if. E
a temperatura que eu estou, ela é menor ou igual a 60 graus. Então vamos executar de novo. Agora sim, peguei todos os meus pontos de mudança de ciclo produtivo, tá? Então, essas identificações aqui, elas vão me ajudar a separar quem é a batelada 1, quem é a batelada 2 e quem é a batelada 3. Então, do 1 até esse ponto é a batelada 1, desse ponto até esse ponto, batelada 2. E assim eu consigo identificar minhas bateladas. Entenderam o que eu fiz? Então esse algoritmo está funcionando. Isso daqui é um algoritmo de mineração, tá? O que eu usei de técnica estatística aí? Nada. É só puro conhecimento e análise de dados, tá? Só que agora a gente vai fazer para todos. Então, já não preciso mais disso. Então, vou chamar isso daqui de é, identificação de batelada, tá bom? Então, você fez esse algoritmo para identificar batelada, e aí você coloca esse algoritmo lá no trabalho. Olha, eu fiz esse algoritmo que faz isso, isso e isso por conta dessa estrutura. O ciclo sempre, é, o ciclo produtivo está sempre acima de 100 graus Celsius, é, e os pontos de mudança do ciclo produtivo ocorrem sempre abaixo de 60 graus Celsius, tá? Então, eu estou colocando esse limite de corte para me ajudar, tá? O N agora é o número de linhas que eu tenho no reator. Qual foi o problema agora? Ok. Ah, tem o NA. E agora? Com o NA ele complica, né? Porque o NA vai atrapalhar tudo aqui. Vou colocar aqui uma condição que ele não é NA, tá? Ele tem que ser diferente de NA. Não, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Ah, eu vou fazer essa operação lógica aqui fora, tá? Chamar de OP, que é uma operação lógica. Que aí OP vai ser igual a true ou false. Nesse caso aqui ele vai ser um NA, tá?
Se essa operação lógica ela tem que ser diferente de NA e OP. Ela é diferente de NA? Falso. Se ela for diferente de NA, aí ela entra aqui. Aí aqui dentro eu faço o outro if, que é OP. OP ele só pode ser verdadeiro, falso e NA, tá? Então, se ele não é NA, ele entra aqui. Aí agora, se ele for true, ele entra aqui e faz esse cálculo. É um ponto de mudança. Se ele é falso, ele não é ponto de mudança, então ele sai daqui, tá? Então, isso daí vai resolver esse problema. Pronto, terminou. Então aqui eu tenho todos os meus pontos de mudança, tá? O que me deixa muito preocupado é que lembra que foi identificado 87 bateladas e aqui tem centenas. Então não. E outra, tem pontos muito próximos do outro, então significa não dá tempo suficiente para uma batelada, tá? Por exemplo, aqui, ó, 46577 e aí o outro ponto é 81. Então, de 77 para 81, eu tenho uma diferença de 4, que é equivalente a 20 minutos. 20 minutos não é o tempo de uma batelada. Então isso aqui está errado, tá? Vamos para outra lógica. Vou colocar uma lógica mais simples. Uma lógica bem mais simples. Vai ser um algoritmo bem mais simples também. Espera aí. Dez minutos para resolver isso. Vou fazer o seguinte.
deixar isso daqui para lá. Vai mais me ajudar agora. Vou criar um outro for. Indo de 1 até n. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto de corte aqui em 60 graus. E eu vou identificar essas curvaturas. Tá? Identificando essa curvatura, eu quero saber onde está o mínimo dessa curvatura. E esse mínimo vai me identificar o ponto de mudança. Tá? Mas para isso eu preciso identificar quem é uma curvatura, quem é outra curvatura. Tá? Então, se eu, se eu pegar os dados assim, ó, vou chamar de TP60, que são todas as temperaturas menores que 60 graus. Se eu fizer um plot aqui, ele vai ser muito grande. Não vai ver nada. Não. Vou pegar só as 1000 primeiras. Como eu estava fazendo isso. Ele tem temperaturas que vão até bem abaixo, né? Bem baixo. Isso vai me ajudar? Não, não vai. Eu vou fazer o seguinte. Vou continuar com isso daqui. Isso aqui eu posso até apagar, né? Que não deu certo. Posso apagar. Eu vou fazer o seguinte.
Se o ponto que eu estou, ele é menor menor do que 60, menor ou igual, tá? Menor ou igual que 60 e o tempo anterior ele é maior que 60. Não, isso vai complicar muito. Vou fazer, vou deixar só ele percorrer aqui de um em um. Percorreu de um em um, a temperatura, se ele identificar que é menor do que 60, eu vou chamar isso daqui de início do intervalo. Recebe I. Eu quero pegar assim, quando ele passa de 60, é, eu identifico a entrada e a saída dessa série. Eu quero os índices dessas séries. Eu não sei se eu vou conseguir assim. Ó, ele vai percorrer abaixo de 60. Mas eu tenho que dizer que ele é o primeiro, tá? Então, vou colocar aqui uma variável fora, chamar de first, FST. É o primeiro. Vou colocar aqui igual a false. E FST tem que ser igual a falso. Porque senão ele vai pegar todo mundo que é abaixo de 60, entendeu? Bom, se ocorreu isso, como eu sei que a minha série ela começa acima de 60 graus, então isso vai dar certo, tá? Aí eu faço FST igual a true, porque aí ele é o primeiro. Beleza. Consegui identificar o primeiro, aí agora eu vou identificar o último. Se FST é igual a true, ou seja, eu já encontrei o primeiro, e temp i é maior ou igual a 60. Ou seja, eu já encontrei o primeiro e agora ele passou de 60. Aí eu vou ter o final, fim. Vai receber i também.
Aí eu faço FST receber falso, porque eu já tenho o. Não, não vou colocar aqui agora não. Vou colocar aqui o fim, chamar de ult, que é o último. Começa escrevendo em inglês e termina em português, né? Ótimo isso. Que o último é true, tá? Se o primeiro for igual a true, ou seja, eu identifiquei o primeiro e identifiquei o último também é igual a true, aí eu já tenho meu intervalo. Então, meu ponto K, K igual a K igual a 1, vai receber o mínimo da temperatura ele vai receber which, que é onde está o mínimo, which mínimo da temperatura entre o início e o fim, tá? E aí eu faço K igual a K mais 1 e FST igual a falso e ult igual a falso. Que aí ele volta para procurar os próximos pontos. Vamos ver se essa lógica vai funcionar. Vou colocar aqui primeiro só até os 1000 primeiros. Ver se ele consegue identificar isso. Já vi que deu errado aqui. 2, 3, 2, 3. Isso aqui vai ser lá mais tempo que eu imaginava. Eu vou encerrar aqui a aula porque a gente já passou das 18, tá?